Acerca de malware, julgue o item subsecutivo. Ransomware é um tipo de malware que cifra os arquivos armazenados no computador da vítima e solicita um resgate para decifrá-los. Certo ou errado? Pessoal, para entender bem certinho essa questão, nós temos que entender o que significa ransomware, que está citado ali no início da questão. Ransomware, sim, é um tipo de malware. Isso está perfeito e correto na questão. Malware é código malicioso. Malware é o termo que utilizamos para todo e qualquer tipo de programa que pode ou causa algum dano no sistema. Vírus é um tipo de malware, worm, que é o verme, é um tipo de malware, e ransomware também é considerado um tipo de malware, um tipo de código malicioso. Mas qual é a característica de um ransomware? O termo ransom significa resgate. Portanto, o ransomware é um programa que de alguma maneira cobra um resgate do usuário, principalmente para restabelecer a esse usuário acesso aos seus próprios arquivos. Observa, é um programa que torna inacessíveis os dados, os arquivos armazenados em um determinado equipamento, em um determinado computador, geralmente usando criptografia, quer dizer, criptografando então aqueles arquivos, e que depois exige um pagamento de um resgate para restabelecer o acesso ao usuário aos seus próprios arquivos. Imagina um ransomware executado no meu computador agora. Esse ransomware ele vai procurar, por exemplo, os meus arquivos do Word, e aí imagina que ele vai criptografar todos os meus arquivos do Word armazenados no meu computador. E aí quando eu tentar acessar esse meu arquivo do Word, eu percebo que esse arquivo está todo codificado, todo criptografado, está inelegível, quer dizer, está ilegível, aliás, não inelegível, que é a ver com eleições. Está ilegível o arquivo, no sentido de que eu não consigo ler o meu arquivo do Word porque os dados estão totalmente criptografados, totalmente codificados. E aí, logo depois disso, aparece uma mensagem cobrando um resgate, dizendo que se eu pagar esse resgate, eles me restabelecem de volta o acesso aos meus arquivos do Word normalmente. Isso é a ideia de um ransomware. Ele entra no teu computador, criptografa os teus arquivos de uma forma que tu não consegue mais entender aqueles arquivos quando tu abre. E aí depois vem uma cobrança de resgate, dizendo, ó, paga o resgate, que é tanto, e aí depois de pagar o resgate, nós vamos devolver o acesso normal aos teus arquivos e tu vai voltar a acessar normalmente os teus arquivos. Essa é a ideia de ransomware. Até porque o termo ransom significa resgate. Então, ransomware é um programa que cobra resgate. Agora, normalmente esse resgate, ele vai ser, se o usuário quiser pagar, é claro, né? Se o usuário quiser pagar esse resgate, normalmente a cobrança desse resgate é feita via algum tipo de moeda virtual, como o caso do Bitcoin. Então, o pagamento do resgate geralmente é feito via Bitcoin ou qualquer outro tipo de moeda virtual. E por que o ransomware, quando executado, criptografa os arquivos e o usuário não consegue acessar, por que esse pedido de resgate é feito em alguma moeda virtual? Porque aí fica muito mais difícil de rastrear onde foi esse pagamento ou quem fez a cobrança desse pagamento. Se ele cobrar em reais, em dólar, em euro, por exemplo, aí fica fácil ou fica mais fácil rastrear onde foi feito o pagamento ou quem cobrou o resgate. Então a ideia de cobrar em algum tipo de moeda virtual é para dificultar o rastreamento, certo? Bem, além de infectar o equipamento, o ransomware também pode buscar outros dispositivos, isto é, outros computadores conectados locais ou em rede, e criptografar os arquivos também destes dispositivos. Então, por exemplo, se eu tenho um HD externo conectado ao meu computador, isso é um dispositivo. Pode ser que o ransomware, quando afetou o meu computador, em vez de buscar dados só no disco rígido do meu computador interno, pode buscar num HD externo, num pendrive ou até em outros locais da rede ao qual o meu computador faça parte, ok? Bem, uma informação importante sobre o ransomware é que o termo, quando eu disse que ele normalmente ou geralmente usando criptografia, esse termo criptografia estava descrito na questão, porque a questão disse assim, ó, ransomware é um tipo de malware que cifra os arquivos armazenados. O que significa cifrar um arquivo? Significa criptografar esse arquivo. Então, quando a questão disse ransomware é um tipo de malware, sim, verdade, que cifra os arquivos armazenados, perfeito, que criptografa os arquivos armazenados no computador da vítima e depois solicita um resgate para decifrá-los. E então, se o usuário pagar o resgate, tem restabelecido de volta o acesso aos seus arquivos. Portanto, questão certíssima em relação ao conceito aí de ransomware, certo? Podemos marcar essa questão, então, como certa. Certíssimo. Marca ali, ó, a opçãozinha certo aqui, que aí fica
feito aí a questão da prova. Bem, percebe que essa questão é de 2018, mas quando a gente fala sobre malware, principalmente pegando o edital, nós vamos perceber que ali eu tenho uma diferenciação entre vírus, entre worm e entre o próprio ransomware. Agora, quando a gente fala onde é que se enquadra no edital ransomware, lá na ideia das pragas virtuais, porque quando ele diz que a parte de segurança envolve o entendimento dos vírus de computador, dos worms, que são os vermes, e de outras pragas virtuais. Então eu posso dizer que o ransomware, os vírus e o worm são pragas virtuais. Isso é que a gente chama de malware, de código malicioso. Por isso que o enunciado disse acerca de malware. Quando se estuda malware, que são os programas maliciosos, tem diversos. Repetindo, vírus de computador é malware, o worm é malware, que é o verme, o ransomware é malware, e tem outros, como cavalo de Troia, tem vários tipos de malware que podem até garantir a presença de um invasor no computador do usuário, como os rootkits. Então nós vamos aprender ao longo dessas aulas aqui vários e vários tipos de malware. Mas essa aqui marcamos como certo, sem dúvida nenhuma. Ok, pessoal?